Nós vamos falar um pouquinho hoje de cruz. A cultura da cruz. O que é a cultura da cruz? Quem estava comigo aqui segunda-feira? Inclusive, se você perdeu o culto segunda-feira, vai lá no YouTube, assiste o culto segunda-feira, porque às vezes o que você acha que não é tão importante para você é o que mudaria tudo dentro de você. Hoje eu estava acolhendo ainda, vendo alguns retornos que eu tive do culto segunda-feira, pessoas falando que foi um divisor de águas para muitos. Mudou muitas coisas para muita gente, entendeu muitas coisas que não entendia. E uma das coisas que eu falei na segunda-feira foi, não faz parte do sermão de agora, mas eu vou voltar. Vou pedir para projetar aqui, só para que você entenda isso. Gênesis 12, que diz assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão, diga comigo, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Se a gente olhar isso aqui, essa ordem, ela é estranha. Porque se falasse, só sai da sua terra, está resolvido o problema. Porque se você sair da sua terra, você está saindo, do meio da sua parentela, você está saindo da sua região, você está saindo do seu país. Bastava dizer, sai da sua terra, para um lugar que eu vou te mostrar. Mas não era simplesmente isso. Então, o que acontece? Sai da tua terra é mais ou menos assim. Sai literalmente, né, da sua terra, sai do meio dos seus parentes e da casa de seu pai. O que Deus quis dizer com isso? É uma mudança de identidade. Total. Porque você pode sair e continuar na casa de seus pais. Você pode continuar com aquela identidade. Você pode continuar com aquela mentalidade. E nada muda na sua vida. Está claro isso ou não? Sim ou não? Então, deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Se continuar a mesma mentalidade, os mesmos princípios, o mesmo costume, vai continuar os mesmos resultados. Você já viu pessoas que mudam de endereço, mas não mudam o resultado? Sim ou não? Eu atendo isso direto. Talvez você conheça gente que já foi para fora do país, já voltou para cá, já foi de novo, já voltou para cá, já voltou, e no resultado não muda. Não muda. Por que o resultado não muda? Porque nós temos algumas identidades que nós precisamos nos libertar dela e assumir uma só. Nós temos a identidade familiar. Nós temos a identidade da nossa cidade, essa cultura da nossa cidade, da nossa região e a do nosso país. E o que o Senhor estava mostrando a Abraão aqui, ó? Sai da sua terra. Não seria meio... Não tem uma redundância aqui? No meio dos seus parentes, da casa de seu pai. É porque o negócio é profundo. Nós estamos falando de identidade. Nós estamos falando de mudança de cultura. É perder aquela identidade. Que vem ao encontro com o nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você nasce com uma nova mentalidade, com uma nova identidade. É o que eu falava ainda, né? Não adianta você... Teve um tempo que a fé da minha mãe era uma fé poderosa para mim. E minha mãe continua tendo uma fé extraordinária. Só que se eu perguntasse, os sonhos da minha mãe são os mesmos meus? Você acha que a minha mãe tem a mesma ambição que eu tenho? Ela quer atingir o mesmo resultado que eu, tirando salvação, ela tem o mesmo objetivo que eu? Não. Então a minha fé já está além da minha mãe. Eu aprendi com ela,
Mas a minha fé já está muito além da dela. Até porque o que eu quero alcançar, ela não quer. O que eu tenho como objetivo na minha vida, ela não tem. Amém? Tá claro isso ou não? Então eu não posso caminhar com a fé da minha mãe. Esquece. Então, vamos lá. Se você quer realmente resultado na sua vida, por que isso aqui é tão profundo? Por que Deus mandaria ele sair da terra dele, da casa dos parentes, da casa do pai? Para cumprir, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Nem disse para onde era. Simplesmente obedeça. E aí vem, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E aí vem tudo mais que acompanha. Você será uma bênção, vou tornar seu nome famoso, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que o amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas os povos da terra. Para que isso acontecesse, ele tinha que fazer o que Deus mandou. Então ele ia sair daquele meio, ele ia sair dos costumes, daquela cultura familiar, daquela identidade familiar. Deus estava dando a ele uma nova cultura, uma nova identidade. O que isso tem a ver conosco hoje? Imagine você, por que o senhor tocou na história de família? Porque imagine você, talvez você fosse aqui, sei lá, um exemplo, uma cidadezinha aqui do interior, com coisa que nós estamos na capital, né? Mas nós já evoluímos um pouquinho mais, né? Mas vamos supor que você é daqui de uma cidadezinha do interior, aquela mentalidade mais fechada, hábitos, costumes, cultura. E aí você quer romper e você quer vencer na vida. Mas você vem para cá e a mentalidade continua aquela. A sua identidade é aquela ainda. Como vai ser? Você não fala a língua do lugar. Você não tem o espírito do lugar. É mais ou menos como acontece com o cidadão quando ele vai para a capital, né? Já viu que o paulistano é acelerado? Tudo acelerado, tudo. Não é? Ele já pegou o espírito do lugar. Até a forma dele dirigir é diferente. Ele já tem o espírito do lugar. Não é assim? É ou não é? Então, traz isso para a sua vida. Se você realmente, estou tentando ser o mais claro possível, para que isso entre de uma vez por todas. Se você quer uma mudança, se você quer viver o que Deus tem para você, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de seus pais, por um lugar que eu vou te mostrar. A promessa é, volta ao anterior, simplesmente, farei de você um grande povo. E o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. E você será uma bênção. Duas coisas muito interessantes aqui. O abençoarei, tu será uma bênção. Além de abençoado, você é a bênção. Você se torna a própria bênção. Mas, tem que sair daí. Não estou entendendo o que o senhor está falando. Tá sim. Se você ficar com a mentalidade do seu pai e da sua mãe, com a mesma mentalidade do lugar que você foi criado, você não vai sair do lugar. Você mudou só de região. O resultado continua o mesmo. Porque não adianta mudar. Eu sempre falo sobre isso porque eu atendo demais isso. Eu já falei para vocês que um caso que me marcou demais foi um caso
que saíram daqui e foram para o Japão. Passaram 18 anos no Japão. Saíram daqui pobres e voltaram miseráveis. Entendeu ou não? 18 anos depois. O que acontece? País de primeiro mundo, são novas oportunidades, uma outra cultura. Não mudou nada. Não mudou nada. É a mesma coisa. Chegou aqui no Brasil, precisou de ajuda para alugar uma edícula. Eu me lembro até o valor da edícula. R$250. Então olha o nível do lugar. Que você acha coisa de R$250? Então, por isso tem que sair. Se eu quero uma mudança, eu tenho que sair. Se eu quero resultados diferentes, vou repetir: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Mentalidade nova, cultura nova, identidade nova. Entendeu ou não? Sim ou não? Cultura nova, mentalidade nova. Eu vou para tal. É igual aquela onda toda que teve aí. Né? Tanto Japão, teve Londres, teve Estados Unidos. Tocantins. Tocantins, espero que esteja bom, porque tudo quanto é quebrado na vida, que arrebentou com a vida dos outros, foi para Tocantins. Lembra? Teve uma fase que todo mundo ia para Tocantins. Tem gente que se deu bem, dependendo da mentalidade, e tem gente que não mudou nada. Por que não mudou? Porque nada mudou aqui. Aí, não vamos longe não. Volta o pensamento para cá. Não vamos longe. Volta o primeiro versículo. Diga comigo: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu vou lhe mostrar. O Senhor nem disse para onde ia, só fez a promessa. Vai ser nova vida, novos resultados. Eu vou dar a você uma nova fé, vou dar a você uma nova mentalidade. Isso aqui, talvez eu fiz essa geografia toda aqui, eu não precisava ter feito não. Eu posso trazer para bem pertinho. Eu posso trazer para mudança de emprego. Eu posso trazer para relacionamento. Se não mudar, não vai mudar os resultados. Vai continuar a mesma coisa. Gente que te persegue, você acha que vai ter num emprego só? Gente invejosa, você acha que só tem numa determinada região da cidade? Gente invejosa só tem aqui na Zona Sul. Ó. É assim? Não. Gente que gosta de ver o circo pegar fogo, que só pensa, só fala da vida dos outros, só tem na Zona Norte. Só? Fuxiqueiro é só na Zona Norte, não é não? Não. Norte, Sul, Leste, Oeste. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Só não tem na igreja. Por que a risada? Eu prefiro crer assim. Eu prefiro crer assim. Né? Porque um povo que ouve o que ouve não pode ser diferente, né? A palavra entra. Em nome de Jesus. Tá ligado a isso?
Tá ligado? Em nome de Jesus, aqui a palavra entra. Então aqui não tem esse, como se diz, esse modelo de gente. Não tem esse modelo, não tem esse padrão. O padrão é elevado. Mas é o que eu quero que entre no teu espírito. E aí? Bispo, pelo amor de Deus, se eu falar isso, então, qual a esperança que eu tenho? Que você precisa mudar. Eu preciso mudar? O problema não sou eu, é você. Porque os outros não vão mudar. Você não tem controle sobre os outros, então você tem controle sobre quem? Sobre quem você tem? Sobre você. Você não tem sobre os outros. Está claro isso ou não? Eu não posso mudar os outros. Eu posso mudar a mim. Se o outro quer continuar sendo invejoso, maldoso, se o outro quer continuar fazendo lockdown para não falar comigo, né? Porque de vez em quando faz lockdown, não falo mais com você, por 15 dias. Né? E aí? Estou fechando o relacionamento com você. E aí? Então, olha o quanto, se Abraão continua naquele lugar, com aqueles costumes, com aquela mentalidade, ele não se tornaria o pai da fé. Por isso ele teve que sair. E nós saímos espiritualmente. Nós saímos. Não tem coisas que a gente olha e diz assim, isso eu não quero para a minha vida. Sim ou não? Assim eu não quero ser. Esse tipo de atitude eu não quero. Então você tem que começar a trabalhar isso. Como é que pensam as pessoas que têm se dado bem na vida? Como é que pensam as pessoas de fé? Como pensam as pessoas de fé? Como agem? Que atitude têm as pessoas de fé? Eu quero ser como elas. Eu quero agir como elas. É assim. Eu vou me imunizar. Porque eu tenho um propósito maior na vida. O que eu falei segunda-feira? Todo mundo... Para que serve um filtro? Para e tirar o quê? Filtrar o quê? As impurezas. Todo mundo tem que ter filtro. Todo mundo, se você me perguntar isso, eu ensino isso o tempo todo. E quem não tem filtro se dá mal. Eu tenho um filtro maravilhoso, desenvolvi um filtro maravilhoso. Bispo, o senhor consegue filtrar? Consigo filtrar. O senhor dá crédito ao que não deve? Não, não dou. O senhor dá peso ao que não deve? Não dou. Eu aprendi a filtrar, porque eu sei se eu deixar a coisa entrar aqui, o prejuízo é meu, depois eu tenho que correr para consertar. Então eu prefiro nem deixar. Porque se eu perder força em alguma coisa, eu vou ter que botar força para recuperar. Você entendeu ou não? Se eu perder força e eu sofrer prejuízo, quem vai ter que botar força para recuperar o prejuízo que eu sofri? Não sou eu? Então eu não vou perder, meu filho, não vai entrar. Trabalha um filtro aqui maravilhoso. Mas como é que o senhor faz? Concentrando somente no que vale a pena. O resto descarta. Mas e o que falar do senhor? Soma alguma coisa na minha vida? Acrescenta alguma coisa para mim? Me ajudou a chegar até aqui? Sim ou não? Ajudou? Não ajudou, então, querido? Tchau. Que peso vai ter? Nenhum. Diga comigo, o realizador é superior ao crítico. Tem gente que vive para criticar, tem gente que vive para realizar. Quem que eu quero ser? O realizador ou o crítico? Pronto. Tem gente que vive para criticar. Tudo ele critica. Tudo. Tem as pessoas que põem peso na vida do outro, tem pessoas que aliviam o peso. Quem que você quer ser? Não é maravilhoso? Ser uma pessoa que alivia, tira o peso, não a pessoa que coloca peso sobre os outros? Isso é maravilhoso. Tem os desnecessários e tem os extremamente necessários. Quem você quer ser?
Hã? Agora eu não estou falando necessário porque paga as contas, não. Necessário como pessoa, como ser humano. Não tem gente que são pessoas necessárias. Elas se fazem necessárias. São pessoas maravilhosas, são pessoas que ter contato com essas pessoas te faz bem. E tem pessoas que só tem gente falando, ó, tem gente que são essenciais e tem outros que só fazem mal. São escolhas da vida. São escolhas. Então a gente tem que decidir aonde vai estar. Por isso, volto aqui, sai da sua terra, sai dessa cultura. O Brasil tem uma cultura, sai da cultura do Brasil. Do meio de seus parentes, sai da cultura da tua parentela, da tua região. Da casa de seu pai. Do costume familiar, da mentalidade familiar. E vá para um novo lugar, lugar que eu vou te mostrar. E se você sai, você vê que foi um ato de fé, né? Porque o Senhor nem falar para onde ele ia, o Senhor falou. Se ele soubesse falar, se ele soubesse, né? Se o Senhor falasse assim, sai daqui que eu estou te levando para um lugar que é um paraíso. O Senhor nem isso falou. Falou para um lugar que eu vou te mostrar, agora você confia. E se você fizer, você vai ser abençoado. Eu vou exaltar o teu nome, você vai ser abençoado, você vai ser uma bênção. Vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem o amaldiçoar. Vai explodir. Mas ele tinha que sair. Quem quer de verdade uma mudança na vida? Levanta a mão, por favor. Eu vou dizer uma coisa importante hoje, não fique triste comigo. Tem gente que vai dizer assim para mim, bispo, eu já tentei. Não é verdade. Porque quando a gente quer de verdade, a gente consegue. Viu? É um choque de realidade que eu quero te dar. Quando a gente quer de verdade, a gente consegue. Sabe por quê? Não tem mimimi, não tem tititi, não tem dorzinha, não tem nada. Eu quero, eu tenho um objetivo e nada vai me parar. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ah, eu parei por causa do fulano. Mentira, você não queria. Você não queria. Porque se você quisesse, você não teria parado. Ah, porque me fizeram desistir. Não, então não estava dentro de você. Você criou uma expectativa, mas não estava determinado. Não estava. Você achou que queria, você falava que queria, mas não queria. Porque quando você quer de verdade, você é imparável. É imparável. A gente luta. Você persevera, você não desiste. E o principal, você paga o preço que tem que pagar. Que agora eu vou entrar na história da cultura da cruz. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Diga comigo, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Que cálice? Não é um cálicezinho não, meu filho. O que Jesus estava falando? Afasta de mim esse cálice de cruz que eu tenho que passar. Pela dor, pela humilhação. E não só, que esse é o ponto. Quando você vê o sacrifício de cruz de Jesus, que você acha, que você acredita que a dor de Jesus foi a dor do prego nas mãos, nos pés, e a coroa de espinho e a lança do lado, você está equivocado. Essa é a dor física. E a dor física não é a pior, você sabe disso, né? O que dói mais, a dor física ou a dor na alma? Na alma. E por que dor na alma? Porque ele receberia sobre ele a maldição de toda a humanidade. A carga de maldição e de pecado. Quando você comete um pecado e esse pecado traz dor para a sua vida, todavia foi você que cometeu. Não é duro quando você paga o preço que não foi você. Você paga o pato de outro. Não é duro? Você fala, pô, eu não mereço isso. Não é duro isso? Sim ou não?
Quando você sofre algo, consequência do que alguém fez, não é doloroso? Sim ou não? Jesus pagou o pato de todos. Ele pagou o preço do erro, do pecado de todos. Das besteiras que todos fizeram, ele pagou e carregou na cruz. Quando você sofre uma injustiça, quando você sofre por algo que você não fez, é uma injustiça, é terrível. E ele voluntariamente, ele recebeu sobre si a carga de maldição, de pecado de toda a humanidade. Imagina uma pessoa quando carrega uma maldição, o trem já é violento. Não é verdade? Quando a pessoa vem ali de uma herança de maldição terrível, que é uma sucessão de desgraças na vida, tudo dá errado na vida dela, já é desesperador. Agora ele carregou da humanidade inteira. Então aquilo que você olha de cruz, aquilo é uma parte. Aí ele diz assim: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Diga comigo, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Aí que vem agora a profundidade do negócio. Vamos lá. Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, diga comigo, faça-se a tua vontade. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez. Diga comigo, dizendo as mesmas coisas. O que ele estava dizendo? Se for possível, que eu não passe pelo que eu tenho que passar. Que eu não beba desse cálice doloroso. Mas todavia, seja feita a tua e não a minha. Por isso, quando você tem um relacionamento com Deus de verdade, você precisa discernir algumas coisas, tá? Você precisa discernir algumas coisas. Por isso que a gente não pode, o pior lugar que existe é ficar com um pé lá e outro cá. Esse é o pior lugar que tem. Porque quando você está com um pé lá e outro cá, quando você passa por algo difícil, você não sabe por que você está passando. Você não sabe se é fruto do que você fez de errado, ou você não sabe se é Deus que está te provando para te promover. Isso tira a tua ousadia. Mas quando você está com os dois pés no lugar certo, firmes no Senhor, então aí você pode descansar. Porque quando você é submetido à sua cruz, porque todos nós carregamos a nossa cruz. A cruz, ela tem o seu lado de vergonha, de desonra, de dor, de sofrimento, mas o pós-cruz é lugar de honra, de glória, de promoção. Se Jesus não passa pela cruz, você acha que nós estaríamos aqui? Sim ou não? Ele seria o Rei dos Reis? Senhor dos Senhores? Autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra? Não, não seria. Mas foi passando pela cruz, suportando o sacrifício de cruz, que ele se tornou diga essa palavra comigo, autoridade. Nos céus, na terra e debaixo da terra. O que faz de nós autoridade? Quando você passa pela sua cruz. O que traz honra e glória para a tua vida? Quando você passa pela tua cruz. Por isso, olha o que eu estou te ensinando hoje. Não fica com um pé lá e outro cá que isso tira a sua ousadia. Porque quando você está com os pés nos dois lugares, no mesmo lugar, de um lado só, você sabe
Porque pela cruz todos nós vamos passar. Jesus disse que nós temos que levar a nossa cruz. Só que a mesma cruz que tem esse processo doloroso, o pós-cruz, é a honra, é a glória. É o que nós lemos ainda essa semana, o que diz no Salmo 8, que o Senhor, Ele criou o homem um pouco menor do que Deus e o encheu de honra e de glória. Já parou para pensar o que é um pouco menor do que Deus? E aí a gente pergunta assim, se Ele o encheu de honra e glória, cadê essa honra e cadê essa glória? Onde está ela? O problema não está em Deus. Eu preciso olhar para mim. Estando angustiado, diga comigo, ele orou ainda mais intensamente. Porque ele estava angustiado, ele sentiu angústia. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não sou Jesus. Querido, nós estamos falando de Jesus carne, que fez isso aqui, ó. E o seu suor, diga comigo, era como gotas de sangue que caíam no chão. Ele sangrou, ele sentiu dor, ele sentiu angústia. Ele era carne. E ele passou. E é isso que nós aprendemos. É isso que precisa entrar. Sabe por quê? Porque senão você vai estar sempre fugindo da sua cruz. E quando você está sempre fugindo da sua cruz, não quer passar por ela porque você desce dela, você não é honrado. Você não se torna autoridade. Você não se torna poderoso. Você é roubado nisso. Está entendendo ou não? Eu estou aqui hoje ensinando vocês, certo? Eu passei pela minha cruz. E tem outras para carregar. Mas eu passei pela minha cruz. Podia ter desistido dela. Podia ter descido dela. Mas não desci. Suportei. Venci. Não prevaleceu a minha vontade. Prevaleceu a vontade do Senhor. E aí, quando isso acontece, então você se torna autoridade. Você tem a sua recompensa. Você se torna uma pessoa poderosa. Você pode falar. Né? É aquela frase, eu não estou aqui, eu cheguei aqui. Você pode falar. Porque você tinha tudo para desistir, mas não desistiu. Você tinha tudo para não crer, mas você creu. Você tinha tudo para jogar tudo para o alto, mas não jogou. Amém? Nada pode vencer a cultura do sacrifício, que é a cultura da cruz. Nada pode vencer. Por isso que quando você fala de levar, tem gente que já até usa como negativo, né? Essa é minha cruz. Acha ruim não? Passa por ela. Quanto mais rápido você passar, mais rápido você será honrado. Mais rápido você vai se tornar autoridade. Mais rápido Deus vai te encher de glória. Porque se Ele nos fez um pouco menor do que Ele e nos encheu de honra e de glória, cadê essa honra e cadê essa glória? Lidar com os poderes do mal nessa sociedade significa tomar a sua cruz. Disse ele à multidão, diga comigo, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Cruz, quando a pessoa pensa em cruz, ela já pensa em algo extremamente ruim, negativo.
Eu costumo dizer o seguinte: quando você olha o preço, você nunca colhe o benefício. Eu sempre digo também que todo mundo o preço paga. Você que escolhe qual preço você quer pagar. Você sabe disso, né? Todo mundo paga um preço na vida, não paga? Sim ou não? A gente tem que escolher que preço a gente quer pagar. Para viver uma vida vitoriosa, você paga um preço. Mas quando você vive uma vida derrotada, fracassada, você está pagando um preço. Ou não? Sim ou não? Você está pagando um preço também. E qual preço é melhor pagar? O preço para desfrutar de uma vida gloriosa, de uma vida vitoriosa. É ou não é? É esse o preço que você deve estar disposto a pagar. Mas muita gente não olha dessa forma. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, Mas como é isso, bispo? Você acha que foi fácil para Abraão sair da terra dele, do meio da parentela, da casa do pai, ir para um lugar que ele nem sabia onde era? Será que foi fácil fazer isso? Sim ou não? Que explicação que ele deu para esse pai? Que explicação que ele deu para a família? Tô aqui só para despedir de vocês, mas para onde você vai? Não sei. Você ficou louco, cara? Para onde você vai? Não sei, ele não sabia mesmo. Entendeu ou não? Ele não sabia mesmo, ele estava saindo por fé, na inteira dependência de Deus. Ele não estava abrindo, o famoso abrir mão, ele não está abrindo mão de algo importante? Sim ou não? Mas se ele não tivesse feito isso, ele não teria sido tão abençoado, não se tornaria o pai da fé. Ele não teria se tornado o pai da fé. Aí vem, diga comigo, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Porque tem gente que, às vezes parece estar ganhando o mundo inteiro, mas está infeliz, frustrado, não tem a coisa mais importante da sua vida, que é a certeza da sua salvação, a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Está morrendo de medo do Covid. Quem foi o dono dessa risada? Deixa eu saber. Está morrendo de medo do Covid? Essa risada aí foi de risada mesmo, de certeza, ou eu que estou com medo também? Isso aumentou a tonalidade da risada, gente. O que a gente discerne nisso? Por quê? Porque não tem certeza de nada. Não tem certeza. Mesmo, mas o senhor não tem medo disso? De maneira alguma. Eu vou o dia que Deus me chamar. Não tem gente que é diagnosticado com um câncer mortal, fulminante, que o médico fala, você tem poucos dias e vira anos, o cara está aí? Porque o que o médico falou não importa, é o que Deus determinou. E viver por fé é isso. Você viver na inteira dependência de Deus. Eu tenho inúmeros casos, inclusive na igreja. Você tem dias, avisa a família, comunica a família, leva para casa e etc. Tem dias. E já entrou ano, saiu ano, já entrou ano, saiu ano, já entrou ano, saiu ano, já entrou ano. Eu tenho um caso na igreja que a família comprou o caixão. O que fez com esse caixão depois eu não sei. Mas porque o morto, a morte não chegou. Nós vivemos por fé. Essa convicção, esse relacionamento com Deus traz essa convicção, essa certeza. O que vai ser de nós agora? Vai ser, eu acredito, diga comigo, aprenda uma coisa hoje. Diga comigo, Deus é soberano. Querido, só vai acontecer o que Ele permitir. Você acha que Ele perdeu o controle de alguma coisa?
Sim ou não? Ele é soberano. Porque o diabo não pode nem fazer o que ele não permitir. Eu preciso ter cuidado. Volto a dizer, se um momento como esse nós não estamos sendo passados é pela peneira. O trigo fica, o joio vai. O trigo fica, a palha, o vento leva. O que esse trabalhar todo? Nós amamos a Deus incondicionalmente, nós servimos a Ele incondicionalmente. O que nós provamos aqui? E parabéns para vocês que acompanhou toda essa jornada. A partir de quinta-feira, depois das 18 horas, não pode ter culto. Eu já estou abrindo o culto 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Se nós tivermos que levantar mais cedo para buscar a Deus mais cedo, nós vamos levantar mais cedo, vamos buscar a Deus mais cedo, vamos dormir mais cedo também. Não é? Vamos poder dormir mais cedo. Você não vai ficar na televisão, você não vai assistir televisão, você não vai assistir novela, você não vai assistir... Aliás, quem quer crescer não assiste essas porcarias, você sabe, né? Não é verdade? Não assiste esses lixos. Porque você tem objetivo na vida. Quem não tem objetivo na vida, assiste essas porcarias. Se enche de lixo. Mas quem tem objetivo na vida, não. Está se enchendo daquilo que vai trazer crescimento para a sua vida. Edificação. Vai elevar o seu nível, a sua mentalidade. Porque as coisas acontecem primeiro 2 vezes, né? Primeiro dentro e depois fora. Primeiro as coisas acontecem dentro de nós, depois elas acontecem fora. Então se tem algo que eu preciso cuidar é dentro. Vitória e derrota começa dentro. Quem venceu é porque venceu dentro. Quem perdeu é porque perdeu dentro. Amém? Então, voltando aqui. Às 6 horas. 7 horas da manhã. Que hora que abre o comércio, gente? 8 horas? Ou às 9? 9, não é? 9? Como uma luvinha. Gente, enche da presença de Deus e vai depois voando para trabalhar. Vai ser outro resultado. Vai ou não vai? Então 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia. Quem tem horário de almoço? Não tem horário de almoço? Contrata um advogado que está no trabalho escravo, hein? Ô Fabiano, cheio de gente aí sem horário de almoço. É obrigatório, não é? Entendeu? Advogado trabalhista ali, E depois às 15 horas. No horário de almoço a gente vem, a gente busca. Porque nada nos impede. Nada. Nada. É como fez aí, a hora que deu o lockdown todinho, nós fomos para 8 cultos diurnos. 8 cultos diários. 8. Um atrás do outro. Não para. Não tem jeito. É igual na época de Paulo. Prendia Paulo, ele evangelizava a cadeia. Não tinha mais o que fazer com esse cara, só matando. Não é? Não, esse cara não pode pregar, então prende ele. Prende ele, convertia os presos. Aí o povo falava, não, está evangelizando, está convertendo todos os presos. Transfere esse cara para outro lugar. Transferia, tá? Do jeito que mexia, estava dentro dele. Estava dentro. E quando está dentro, ninguém pode aprisionar a nossa fé. Ninguém pode prender a nossa fé. Nós vivemos por fé. O Senhor não disse isso, o meu justo viverá pela fé. Nós não somos daqueles que recuam. Amém? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, diga comigo, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Você vê como é sério isso? Nós nos envergonhamos do Senhor. Nós carregamos a nossa cruz. Esse é um estilo de vida de renúncia, de sacrifício. Às vezes as pessoas não entendem isso.
E não vão entender. Quem não vive nunca vai entender. Não entende o quanto isso é prazeroso. O quanto isso traz segurança. É a melhor coisa que existe, você saber que a sua vida não está nas suas mãos. A sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus onipotente, onisciente, onipresente, que tem o controle sobre todas as coisas. Quando a sua vida está nas mãos do Senhor, já leu aquela passagem quando for para prender Jesus? Falou, você é Jesus? Ele falou, sim, sou eu. Você já viu o que aconteceu lá ou não? Viu ou não? Sabe o que aconteceu ou não? O que aconteceu então? Vamos lá. Todo mundo caiu de costa. Todos caíram de costa. Só dele falar assim, sou eu. Caiu todo mundo de costa. Agora eu vou dizer para você, você acha que se ele não tivesse se entregado, teria crucificado ele? Ninguém teria crucificado. Só dele expressar a palavra sou eu, todos caíram de costa. Aí os outros falam assim, porque foi derrotado, porque foi crucificado, foi morto. Meu filho, ele se entregou, tinha um propósito. Porque se ele não tivesse entregado, ninguém teria o controle sobre ele. Tanto é que ele disse, se eu pedisse ao Pai agora que enviasse 12 legiões de anjos, ele enviaria, e acabou com a festa. Acabou com a bagunça. 12 legiões de anjos, são milhares e milhares de anjos. Uma legião é 7 mil, 8 mil. Agora imagine 12, milhares. Por isso que a maior maneira, a maneira de transformar o mundo é pelo povo da cruz. Quer consertar as coisas que estão aí fora? É por isso que nós precisamos assumir o nosso lugar. Dessa bagunça por causa que está aí o mundo, é pelas lideranças que estão à frente. É por isso que está essa vergonha, esse caos. É liderança, todo esse problema é liderança. Se fosse homens e mulheres de Deus, vocês, que estivesse à frente aí, era tudo diferente. Pelo menos o verdadeiro homem de Deus, sim. Não aqueles que se intitulam igual esses borrabotas que tem aí. Né? Como esses que se intitulam cristãos aí, que deveria nem dizer que é. Sofre uma pressãozinha, já está cedendo. Vive fazendo a politicazinha da boa vizinhança. Só politicagem. Só politicagem. Diga comigo, sem cruz, nos tornamos inofensivos, fracos e derrotados. Porque é a cruz, meu filho, que dá autoridade. É a cruz que dá ousadia. É a cruz. É você passar pela cruz que te faz autoridade. É você passar pela cruz que te dá ousadia para falar do que você vive. Por isso não fuja dela não. Não fuja não. Para de descer dela. Passa por ela. Quando a gente fala daquilo que nós experimentamos. Nós falamos com ousadia. Do que vivemos, do que cremos, do que experimentamos. É isso que faz de você uma autoridade. E é isso que faz com que Deus te encha de glória e de honra. Por isso, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai, muda de identidade. Senão você vai falar igual, você vai pensar igual, vai ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes, vai ver as coisas com a mesma ótica, com a mesma visão, vai fugir das mesmas coisas, porque até hoje não saiu de lá.
têm a mesma identidade. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, diga comigo, as paixões e os desejos de sua natureza humana. É como eu falava essa semana, segunda-feira, né? Eu falei sobre isso, né? Deus materializará, está lá, Salmo 37, versículo 5, que Deus vai conceder o desejo do nosso coração, né? E eu estava dizendo o seguinte, que um dos significados da palavra desejo é dinheiro no hebraico. Muitos dos seus desejos estão relacionados, o dinheiro está envolvido nisso, para realizar. Só que tem um problema sério. Por que muitas pessoas não têm dinheiro e não vai ter? Porque não tem controle sobre os desejos. Porque quanto mais dinheiro tem, acha que pode realizar os desejos de forma ilimitada. Não tem controle sobre as suas paixões. É o que eu disse, já viu? Todo homem pobre aqui, que ganha muito dinheiro, acha que pode satisfazer todos os seus desejos, inclusive ter várias mulheres. Porque ele tem dinheiro, mas ele continua sendo pobre. Você entendeu? Aqui ele é pobre. E aí ele acha que ele pode ter uma, pode ter duas, pode trocar da outra, porque agora ele tem dinheiro, então agora ele ficou bobo. Bicho, o senhor está me ofendendo. Oh, perdoa. Desculpa. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Não vai ter dinheiro, porque não tem controle sobre o desejo. Se Deus der mais dinheiro, vai desfazer todos os desejos de forma desregrada. E é aí que está o problema. Aí você fala assim, o problema é o dinheiro. Você acha que o problema é o dinheiro? Sim ou não? Não, o problema é a pessoa. Tem nada a ver com o dinheiro. É o que eu disse, quem tem o Espírito de Deus com mais dinheiro vai ficar cada vez melhor. Vai ajudar mais gente, vai ajudar a obra, vai ajudar instituições, vai ajudar a expandir, vai ajudar a fazer coisa extraordinária. Quem já tem um coração voltado para o mal vai fazer cada vez mais o mal. Por quê? O desejo é mau. É controlado pelas paixões. Volta ao versículo anterior. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, diga comigo, as paixões e os desejos de sua natureza humana. Mas quem não crucificou é escravo dela. É escravo dos desejos e das paixões. E cada hora uma nova paixão. Cada hora uma nova paixão. Não tem controle sobre a situação. Porque não está crucificado. Quem está entendendo, por favor? Se você tem um controle, é mais ou menos assim, né? O que acontece? Às vezes quando a pessoa ainda não entendeu isso, não crucificou suas paixões e os seus desejos, então, quando ele tem mais dinheiro, o que ele tem a necessidade de fazer? Mostrar para a família, para a sociedade. Eu ainda estava conversando com uma pessoa essa semana, né? E ela contando a história dela para mim, falando a história bastante interessante, o testemunho dela, mas na sua caminhada ela se perdeu. E ela se envolveu com um monte de pessoas erradas, caminhos errados, fez loucuras. Eu disse, por que você fez isso? Por que você não mediu? Ele disse, eu falei, você não queria se mostrar? Você não tinha algo a afirmar para alguém? Ele falou, sim. Eu falei, para quem? Ele falou, para todo mundo. Eu queria mostrar para todo mundo que eu venci. E para mostrar para todo mundo que ele venceu, não tinha limites das besteiras, das loucuras. Está entendendo ou não? A natureza humana governa. A natureza humana governa. As paixões da natureza humana governam. Quem crucificou as suas paixões e os desejos, ele desfruta de muitas coisas. Ele desfruta de uma vida abençoada. Mas ele desfruta
Não entendi, bispo. Ele não tem necessidade de mostrar para ninguém. Ele desfruta. Entendeu? Ele desfruta. E ele serve. Ele desfruta e ele serve. O resto, estou pouco me lixando, meu filho. Eu não tenho necessidade de mostrar para você. Ele não tem a necessidade de ficar mostrando para uma sociedade podre, imunda, que se ele perder tudo isso, está pouco se lixando para ele. Você sabe disso? Está pouco se lixando. Ninguém está se lixando. Se você estiver no fundo do poço, vão ajudar, acabar de enterrar, todo mundo vai jogar um pouquinho mais de terra em cima. Vai jogar um pouquinho mais, só para acabar de enterrar. Então para quê? Viva a tua vida, vai servir o Senhor com alegria, com prazer. Curte. O próprio Salomão disse uma coisa linda, né? Que a gente devia aprender isso, né? Até um pouquinho, um pouquinho antes, quem estava aqui segunda-feira? Quando eu li com vocês aqui, aquela parte que fala que nem sempre os mais rápidos vencem a corrida, certo? Nem sempre os mais rápidos vencem a corrida, que é o que eu estava dizendo, né? Para de dizer que o outro é mais rápido que você, porque não quer dizer que ele vai vencer de você. Né? Nem sempre os mais fortes vencem a batalha, então não adianta nada o cara ser mais forte, não quer dizer que ele vai me vencer. Aí um pouquinho antes, ele fala assim, desfruta a vida com a mulher que você ama, come do bom e do melhor, do que você tem o desejo. É o que você vai levar dessa vida. É a porção que você vai levar dessa vida. Diga comigo, viva alegremente com a mulher que você ama. E aí a mulher com o homem que você ama. Estou sozinho, bispo. Deus vai preparar para você. Já vi que você é solteira. Tá? Já vi, já estou concordando com você, tá bom? Estou concordando. Estou concordando com ela já. Viva alegremente com a mulher que você ama. Diga comigo, todos os dias desta vida, sem sentido, que Deus lhe deu debaixo do sol. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços nesse mundo. Olha que coisa linda. Curte a tua mulher, meu filho, curte o teu marido, desfruta, pega a bênção que Deus tem derramado sobre a tua vida, desfruta vocês. Quando a gente aprende isso é libertador. É libertador. Você sabe que se eu explorasse mais a minha vida familiar nas redes sociais, que é o que as pessoas gostam, né? Bombava de curiosidade. Eu não gosto. Minha vida privada é minha vida privada. Eu tenho prazer na minha vida privada. Eu não preciso postar uma foto com a minha família, em momentos especiais com a minha família, para mostrar para a sociedade que a gente vive uma vida abençoada, que nós somos felizes. Não sou contra quem gosta de fazer, não. Eu não gosto. Não gosto. Eu gosto de viver, eu não gosto de mostrar. Entende? Viver, isso é libertador. Você veste uma roupa, não é porque os outros aprovam essa roupa. Porque você gosta realmente da marca, você gosta do corte, você gosta. Não porque, o negócio de repente está, parecendo um jacu moderno. Não é? Porque não é para você, pode ser para o outro, mas não é para você. É igual eu brinco, tem gente que gosta, nada contra quem gosta. É igual eu viesse aqui com aquelas calcinhas italianas, com a barrinha curta e a canelinha branca. Ó o bronze, ó. Não vou nem mostrar. Imagina, e eu aqui com a calcinha curta, sapatinho do bico desse tamanho assim. Nada contra, mas não é para mim. Não é verdade? Eu preciso saber o que é para mim.
Então, você veste porque você gosta. Você anda num carro bacana porque você gosta. É o que você escolheu, não porque os outros aprovam. Não é verdade? Tem nem essa pergunta, o que você acha que eu devia comprar, né? Porque até para buscar a aprovação dos outros, porque se os outros não aprovar, você já não tem prazer no negócio. Não é verdade? Tem gente que vive em cima disso. É o que os outros aprovam, não é o que ela. Isso é um desperdício de vida. Isso é um roubo. Isso é jogar vida fora. Por isso nós precisamos viver. Viva alegremente com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Isso aqui vai passar. O que dá sentido à vida é o Senhor. E lembrando que quem está falando isso aqui, sabe por que Salomão está falando isso aqui? Porque ele se perdeu na caminhada. Sabia disso? Por isso que a vida dele ficou sem sentido. O cara, uma mulher já dá trabalho para cuidar, ele arrumou 1000. Aí depois que o cara se lambuza e disse que se entregou às festas, se entregou à bebida, se entregou, ele falou que a vida era sem sentido. Claro, porque realmente ele chegou à conclusão que tudo isso não tem sentido. Aí você vai lá para Eclesiastes 12 e ele dá o sentido da vida. Ele fala, vou dar o resumo de tudo para vocês, meus filhos. Tema a Deus, que esse é o essencial para todo homem. Ele já está dando o resumo, já. Então a gente pode encurtar a história. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. E aí vem os demais conselhos, o que suas mãos tiverem que fazer, diga comigo, que o façam com toda a sua força. Diga, pois na sepultura, para onde você vai, diga, não há atividade, não há planejamento, e não há conhecimento e nem sabedoria. Então é agora, vai esperar morrer para viver? Morreu, você não vai desfrutar de mais nada. Deixa eu fazer uma correção. Se morrer em Cristo, agora que você vai para as verdadeiras riquezas, né? Para as verdadeiras. Aí você vai para a vida, você entra para a vida, de verdade. Mas, se porventura você não for para a glória, aí o problema é sério e eterno. E não tem volta. Vamos lá, volta para lá. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões, diga comigo, e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, diga comigo, sigamos a direção do Espírito. Completa aí, por favor, você. Deus tem direção para todas as áreas da nossa vida? Todas. Todas as áreas. E é onde você não erra. É onde você tem mais acertos do que erros. É onde tudo flui. Tem tudo para dar errado, mas dá certo. Tem tudo para ser um caos, mas é uma bênção. E o mesmo ao contrário. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Tudo isso que nós estamos falando é a marca de um sacerdote, de um cristão de verdade, é o sacrifício, que nada mais é do que a renúncia. Quantos poderiam dizer, teria essa coragem de dizer, falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não gostaria de passar por isso, mas todavia, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Está entendendo ou não? Sempre que eu falo sobre isso, eu volto como eu vim parar aqui. Eu já falei algumas vezes isso para vocês. Se dependesse de mim, eu nunca estaria nessa cidade. Eu chorei a viagem inteira até chegar aqui, depois 1 ano que eu estava aqui, eu chorava. Querendo voltar,
para o chiqueiro de onde eu saí. E quando eu digo chiqueiro, não estou nem falando do lugar. Estou falando é da vida infeliz, derrotada, fracassada, miserável, destruída, em que eu e minha família estávamos. E aí, você não entende o trabalhar de Deus. Porque aqui, ó o que eu estou falando para você, por favor. Por isso que tira um pé de lá, escolhe o lado que você vai ficar. Aqui estava o meu propósito de vida. Aqui estava a mulher que eu me casei. E que nos amamos e nos completamos. Aqui estava o início, essa construção dessa família maravilhosa que Deus me deu. Os filhos lindos, maravilhosos que Deus me deu. Aqui estava o propósito de Deus. Estava eu ter o privilégio, a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas como vocês. Agora dê uma salva de palmas, por favor. Te chamei de maravilhoso, eu não vou ganhar uma salva de palmas? Mas vocês são pessoas maravilhosas, fazer parte da história de vocês. Que coisa linda. Quem eu casei aqui? Levanta a mão. Casei. Segunda vez? Já casei você 2 vezes já? Bom, então eu estou preocupado, senão eu casei errado, pô. Eu não erro, não. Né? Fiz parte aqui do início da vida de muitos, da história, né, do casamento de muitos, do nascimento dos filhos. Oi. Estou brincando. Mulher tem disso, gente. Você não pode falar uma coisa que ela põe na cabeça que você já está pensando que ela é separada. Você entendeu? O marido dela não passou isso nem na cabeça, passou? Não. Mas a mulher tem disso. A mulher é o seguinte, ela rumina até, e se nós não consertar isso aqui, ela vai embora e fica com raiva de mim ainda. Fica, eu sei como funciona. Fala assim, ó, o bispo falou lá e não consertou. O povo acha que eu sou separada. Vai achar que o baixinho ali, o carequinha. O carequinha é o meu segundo, é o amante. Não, ela quis dizer que ela já foi abençoada 2 vezes, né, para confirmar. Então, isso, se tiver uma terceira, quer dizer que ela casa com você de novo, Nelson. Não entendi. 34, você é um herói, hein, Nelson? 34 anos de casado, você é um herói, Nelson. Estou brincando, deixa eu consertar também, senão vai dar problema. Porque rumina, você sabe como é que funciona, né? Não esquece. Fica lá. Depois de sábado mudou? Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas, tá vendo? Tudo tem jeito, tem saída, tem solução. Não se esqueça disso. Entendeu o que eu estava falando ainda no domingo, né? Você vê que coisa linda. Para quem não conhece meu pai, esses homens foi criado fazenda, rústico, criação rústica, machista demais, orgulhoso, um homem bem rústico mesmo. Até se você conversar com ele, você vai ver que ele é um cara durão, rústico, né? E outro dia minha mãe disse para mim, porque ele traiu minha mãe uma vida toda, foi um homem adúltero, violento, e outro dia ela disse que ele virou para ela e disse, daquele jeitão dele, né? Ele falou, se eu te fiz sofrer, que você fala que eu te fiz sofrer, me perdoa, viu? Perdoa. E a gente não tem como mudar o que passou, mas quero fazer certo daqui para frente. E pediu perdão
E aí diz que muito carinhoso, diz que quer dar um abraço todos os dias. Meu filho, isso é um milagre. Isso é um milagre. E o homem está com... O que mais é impressionante é o seguinte, 78 anos. Está entendendo ou não? Então quer dizer, talvez poderia dizer assim, chega numa idade dessa, não muda mais. Né? E ainda que seja, a Bíblia não diz que o final é melhor que o começo? Está aí. Quando quer, quando dá abertura para a palavra entra. A palavra entra, tem que dar abertura, a palavra entra, a palavra transforma, muda a mentalidade, muda conceitos, muda o caráter, muda tudo. A pessoa tem que dar oportunidade, tem que querer também, né? Versículo, por favor. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Diga comigo, mas Cristo vive em mim. Diga, a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa linda, olha isso. Fui crucificado com Cristo. Então significa o quê? Que as minhas vontades, paixões, desejos, está crucificado lá com Cristo. Já não sou eu quem vive. Diga comigo, mas Cristo vive em mim. Olha, e Cristo vive em você não é uma vida chata não, meu filho. É uma vida maravilhosa. Você entendeu? Tem gente que pensa assim, mas se Cristo me governar, minha vida vai ser chata. Depende do que você chama de uma vida divertida. O que te escraviza? Porque toda a liberdade que muitos acham que tinha, é o que escravizou muitos. É o que escraviza a pessoa, é o que destrói com a vida da pessoa. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo dizendo isso é forte demais. Por isso, que quando uma pessoa tem um encontro com Deus e Cristo vive nela, não tem mais condição dela continuar mentindo, sendo egoísta, corrupta, imoral, se ainda é porque ainda não passou pela cruz. Porque como Cristo pode estar aí, tudo isso está. Não pode. Não tem como, é incompatível. Ele vive aí. Todos nós, uma coisa muito importante, por que Deus nos deu do seu Espírito? O Espírito de Deus está em nós, um pedaço de Deus está em nós. E quando você diz assim, eu não consigo, não, então é porque ainda você não deu abertura ao Espírito, porque o Espírito é justamente para capacitar para fazer a vontade de Deus, para fazer o que Deus aprova. Aí você tem um freio moral, é o limite que a cruz nos dá. As paixões não têm poder sobre a tua vida, os desejos de vontade da carne, que são prejudiciais, não têm poder sobre a sua vida. Porque a carne, se você deixar, ela te destrói, essa é a verdade. Ela destrói. Por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Pode prestar atenção que quando você vai em Gálatas 5, que fala das obras da carne, pode ver, aonde está aquilo está a destruição. Só que muita gente não entende, acha que, mas aí é chato. Não, meu Deus quer te poupar da dor. Deus quer te poupar do sofrimento. E muitos não entendem isso. Aí você fica igual, uma vez eu escrevi sobre isso, né? Por que eu chorei a viagem inteira até chegar aqui? Por que eu passei um ano chorando pelo lugar? Sabe por quê? Diga comigo. Porque eu era um menino imaturo. Eu era menino espiritual. Um menino imaturo espiritual.
E aí eu não tinha discernimento. Quando me tornei homem, espiritualmente, porque tem homem que é menino ainda, você sabe, né? É verdade, é verdade. Você sabe que fica aí a deixa? Falei que tem um homem que ainda é imaturo. Ela falou, vixe! Uns amadurecem muito cedo, uns amadurecem mais tarde, e o mais triste é que outros nunca amadurecem. Já parou para pensar? Uns amadurecem muito cedo, outros amadurecem mais tarde, e outros nunca amadurecem. Isso é triste. Uma pessoa que nunca atinge a maturidade é sempre imatura. Que Deus nos guarde. Diga assim, que Deus nos guarde. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que tenha mesmo. Sabe por quê? Você deve fazer essa oração. Senhor, tem misericórdia de mim, não me entregue aos meus próprios sentimentos e emoções. Pensamentos, sentimentos, tem misericórdia de mim. Que o Senhor me dê lucidez. Por isso que nós sempre oramos para que Deus ilumine os nossos pontos cegos. Gente, não vai dar tempo de eu seguir. Fique em pé, por favor. O poder da cruz, ele cura uma sociedade destruída. Diga comigo, a cruz é poder. A cruz é poder. E a cruz é alguém que se sacrifica para salvar a muitos. Sabia disso? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha o que eu disse para você. A cruz, ela só vive a cruz, é alguém que se sacrifica para salvar a muitos. Então eu vou dar um testemunho para você. Até cair a minha ficha, você sabia que eu não queria ser pastor? Até dar abertura para Deus trabalhar comigo, eu não queria ser pastor. Por que o senhor não queria ser pastor? Porque eu não queria... O que acontece? Primeiro, pastor, ninguém olha para pastor com bons olhos. A sociedade de um modo geral. Então, para muitos, muito pastor é safado, vagabundo, ladrão e etc, etc. Mas tem mesmo. Essa é a realidade. A gente não pode nem culpar muita gente porque pensa assim, porque tem gente que dá realmente esse péssimo testemunho. Segundo, que a vida do pastor, ela é o tempo todo vigiada, monitorada. É o que eu sempre falo, né? Se você compra um carro zero, vai lá, né, bate aquela foto na concessionária com aquele lação bonito e fala assim, presente de Jesus. Né? Todo mundo, oh, parabéns, lindo. Se o pastor colocar lá presente de Jesus, ô safado, ladrão, vagabundo, olha lá, ó. Olha o dinheiro do povo. Se você postar na praia, o nego vai falar assim, ei, vidão, hein? Né? Tá com a vida acertada, encaminhada. Pastor já não. Você tira férias, seu final de semana, você tira o seu final de semana, pode passear, fazer o que você quiser. Muitas vezes vocês estão dormindo, a gente está orando, como hoje a igreja passa a noite em oração. Muitas vezes muitos estão comendo, a gente está jejuando. A vida é bastante exposta, pública. Por isso que a cruz é uma renúncia. Por amor a muitos. Tem gente que diria assim, eu quero ganhar muito dinheiro,
Eu quero ganhar muito dinheiro para ajudar a obra. Eu também queria. Eu também queria. Que Deus me abençoe e me prospere para que eu possa ser um dizimista, um ofertante, transbordar no reino e ajudar a obra do Senhor. Eu também queria isso. Mas até entender o meu chamado, meu propósito. E abrir mão do meu eu, das minhas vontades, para cumprir com o chamado e o propósito de Deus na minha vida, por amor a muitos. Hoje eu entendo. E que visão que o senhor tem disso hoje, bispo? Foi a melhor coisa que eu fiz. Foi a melhor coisa que eu fiz. Porque cada vida transformada, cada alma liberta, cada pessoa que aceita o Senhor Jesus, cada um de vocês que estão aqui numa noite como essa é a minha recompensa. Esse é o meu prazer. E a vida do Senhor? Minha vida eu curto ela todos os dias. Desfruto dela todos os dias. Minha mulher está aí comigo, meus filhos estão aqui comigo. Nós temos paz. Nós amamos e somos amados. Cuidados, não me falta nada. A vida, que muitas vezes, essa história de cruz, de sacrifício, é que você não entendeu. Talvez você não entendeu o quanto você seria o maior beneficiado, o maior recompensado. Cruz te dá autoridade, cruz te dá poder, promoção, prosperidade. Cruz é restauração, é restituição, é renunciar a si mesmo, suas vontades, parar de alimentar sua carne, o eu, vontades bobas que não te levam a lugar nenhum. Mas quando você faz das palavras de Paulo, a vida que eu vivo hoje, vivo-a para Cristo. Mas bispo, é uma vida chata? Não. Não. É uma vida maravilhosa, de paz, de prosperidade. O que acontece? As pessoas chegam à igreja frustradas, infelizes, roubadas, destruídas. Se eu pegar numa reunião como essa aqui e levantar histórias, depoimentos, você vai escutar uma mais linda que a outra. Uma mais linda que a outra. Gente hoje vivendo a vida que nunca imaginou viver, desfrutando da vida que nunca imaginou desfrutar, tendo uma família de verdade, sendo próspero de verdade, não fingindo que tinha prosperidade, mas sendo próspero de verdade, né? Não fingindo que é feliz, sendo feliz de verdade. Isso não tem preço. É isso que a cruz traz. É isso. Aí eu volto à história, né? Quando você é menino imaturo, você chora por coisas que não têm sentido. Mas quando você entende e coloca a sua vida nas mãos de Deus, aí, como Abraão não teve problema de sair, ele saiu espontaneamente. E ele foi para a direção que Deus estava dando a ele. Para realizar na vida dele o que ele ainda não materializar, o sonho que ele ainda não havia desfrutado, alcançado. É isso que Deus faz com a gente. Aprenda a confiar em Deus. Teve gente que dizia para Jesus assim, eu tenho um versículo aqui, desce da cruz, desce daí, te tira daí. Não. Ele podia descer? Podia. Mas ele não desceu. Por quê? Se ele descesse, ele não ia cumprir com o propósito dele, não seria o Cristo vitorioso, poderoso. Quando nós carregamos a nossa cruz, isso nos torna poderosos. Está entendendo ou não? Está entendendo ou não? Isso te dá ousadia.
Isso te dá poder. Isso te promove. Você não desceu dela, você não fugiu dela, você carregou ela. Você venceu ela. O que Jesus fez? Ele venceu a cruz. Ele venceu. E todas as vezes, 3 vezes, você leu comigo, 3 vezes. Se possível, passa de mim este cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. Porque o que ele estava dizendo? O Senhor sabe o que é melhor. O Senhor sabe o que é melhor. Eu não sei. O Senhor sabe. E ele passou. E aí hoje, a autoridade dos céus na terra e debaixo da terra. Esse Deus glorioso. O Salvador da humanidade. Porque venceu a cruz. Amém? Com seus olhos fechados. Vença a sua cruz. Passe por ela. Não desça dela. Passe pelo que tem que passar e vença. É renúncia. É sacrifício. É confiar em Deus. A cultura da cruz é fazer não o que eu quero, não o que eu desejo, mas o que Ele quer. O que Ele quer. Não é aquilo que você conquista que te faz um cristão, mas aquilo que você sacrifica. Sabia? O que você sacrifica. Não são as coisas que você tem, mas as coisas que você abriu mão. E é aí que vem a recompensa. As coisas gloriosas que Deus tem para você. Poder, promoção, prosperidade sem cruz acaba se tornando em destruição. Mas com a cruz vai trazer a você dons, talentos, honra, glória, poder. Qual é a sua cruz? Talvez nem você saiba, mas talvez tenha algo nesse momento que você esteja dizendo assim: se possível, passa de mim este cálice, Senhor. Mas completa a oração. Completa a oração e diga a Ele: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Porque eu confio no Senhor. E se eu tenho que passar, eu vou passar, porque eu sei que tem algo glorioso aí para mim. Pode crer nisso. Se você tem que passar, passe. Porque tem algo aí poderoso para você preparado. Isso vai te trazer poder. Isso vai te trazer autoridade. A hora avançou e eu não tenho tanto tempo assim. Mas faça das palavras de Jesus a sua agora. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Que eu não beba deste cálice. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E não a minha vontade. Eu confio no Senhor. Se eu tenho que carregar a minha cruz, passar por ela, eu vou vencê-la. Sabe por quê? Eu quero poder dizer as mesmas palavras de Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo para o Senhor, o meu Salvador. Fala com Ele, essa oração é sua. Eu não vou nem falar. O Senhor já falou o suficiente com você. Agora é você falando com Ele. E lembre-se que Ele não está em busca de palavras bonitas, não. Ele quer palavras sinceras. Palavras simples, claras, objetivas. Sinceridade. Confie nele.
Confie nele. Confie nele. Porque depois dessa cruz, e não só dessa cruz, porque é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. E essa renúncia, ela vai trazer tanto prazer à tua vida, tantas bênçãos, tantas alegrias, tanta promoção, que você nem imagina. Você nem imagina. Então confie nele. E renuncia para fazer a vontade dele. Renuncia para fazer o que ele aprova. Crucifica suas paixões e desejos. Crucifica suas paixões e desejos. Crucifica. Crucifica suas paixões e desejos. E poder, glória, promoção, honra virá de forma surpreendente, poderosa, milagrosa, sobrenatural sobre a tua vida. Crucifica suas paixões e desejos. Crucifica. Aleluia. Receba a presença de Deus. É uma decisão que você toma aqui hoje. É uma mudança que tem que acontecer aí agora. É uma transformação que tem que acontecer. Porque virá grande honra, virá grande glória para a tua vida. Cruz é lugar de sacrifício. Cruz é lugar de sacrifício. Cruz é lugar de renúncia. Só que esse sacrifício e essa renúncia vai trazer promoção, vai trazer poder, vai trazer autoridade, vai trazer paz, vai trazer alegria, felicidade. Vai trazer aquilo que você nunca viveu e nunca experimentou. Se entregue, não tenha medo de confiar nele. Se entregue. Confie. A cruz pode doer. A princípio pode doer. Passar pela cruz traz angústia. A princípio sim. Jesus suou gotas de sangue. Mas depois, Ele foi glorificado, Ele foi honrado, Ele foi exaltado, Ele se tornou autoridade. Aleluia, aleluia. É você e Ele. É você e Ele. É você e Ele. Receba a presença de Deus. Não tem lugar melhor para estar. Não, não tem lugar melhor. Não tem lugar melhor. Não tem. Aleluia. Diga a Jesus que você o ama. Diga a Jesus que você o ama. Diga a Ele que você precisa dEle. Diga a Ele que você quer fazer o que Ele aprova, que você quer agradá-lo. Diga a Ele: eu quero fazer o que o Senhor aprova, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu quero comunhão profunda. Aleluia, aleluia.
Se entrega de corpo, alma e espírito, não tenha medo. Porque a cruz vai te trazer glória. A renúncia, o sacrifício de cruz vai te trazer honra. Vai, Espírito Santo. Esse é o melhor lugar para estar. É na presença do Senhor. É na presença do Senhor. Diga assim: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Que não prevaleça a minha vontade. Eu vou crucificar as minhas paixões e desejos. Eu quero que o Senhor viva em mim. Eu quero viver uma vida para o Senhor. Porque eu entendi que eu não sou nada, que eu não posso nada, que o Senhor é a vida que eu preciso. Eu quero amá-lo acima de todos os meus amores terrenos. Diga: Espírito Santo, me ensina a amar o meu Senhor acima de todos os meus amores. Diga: Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu confio no Senhor e eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Obrigado por esta noite, obrigado por esta mensagem. Amém e amém para Jesus bem forte.